Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, uma elaboração do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O IPTH é uma instituição de apoio à saúde mental. Nós tratamos as mais variadas neuroses e psicoses. Tratamos depressão, esquizofrenia, bipolaridade, síndrome do pânico, bipolaridade, já falei, né, Mayusha? Já falei. Déficit de atenção e toda essa linhagem de descontrole emocional, né, Mayusha? Sim. Mais alguma coisa? Tratamos sobre o destino também, né? Tratamos, eu sempre costumo dizer que não precisa estar só nessa parte ruim, já entrando numa neurose ou numa psicose. Se você está bem e quer ficar melhor, também pode fazer uma terapia do inconsciente para buscar abrir os caminhos aí da prosperidade, do amor, enfim. É verdade. O número de coisas que pode ser trabalhado numa terapia é gigantesco, né? Aproveitando o gancho do que você falou, eu queria falar sobre as terapias preventivas, né? Uhum. Então, hoje a ciência quântica, hoje a ciência moderna, a ciência que explica a vida, a ciência quântica descobriu uma fórmula de fazer uma análise no corpo perispiritual da pessoa antes da doença chegar no corpo físico. E a nossa especialidade dentro da visão da ciência quântica, da física quântica, né, é trabalhar as terapias preventivas, né, Mayusha? Nós fizemos um curso aqui no IPTH, um curso de Reiki Sananda, um curso totalmente elaborado pelo nosso instituto. Nós temos uma grande gama de ferramentas para as pessoas que formam-se ou capacitam-se dentro desta visão terapêutica. E nós mostramos aqui ao vivo, né, para o público, sim, como analisar os problemas no corpo vital da pessoa antes de chegar no corpo físico. E é muito impressionante, as pessoas detectam realmente todos os sinais através de temperaturas do corpo, né, e alguns órgãos do corpo, aonde o perispírito já está adoecido, já está com todas as informações da doença, mas não ainda desceu para o órgão físico. E aí nós trabalhamos esta terapia de prevenção antes que materialize nos membros físicos a doença, né, Maíra? Isso é muito importante porque de repente você pode se livrar de ter um câncer, de desenvolver uma doença que te faça muito mal, que faça você sofrer, sua família sofrer. Então assim, essa prevenção, ela é positiva em vários fatores. Na saúde, é claro que você tem que ir lá fazer os exames, você não vai ficar só confiando nisso, mas se você fazer esse trabalho aqui de limpeza do corpo vital, com certeza o seu físico vai ficar livre de ter essa ressonância afetando seus órgãos, seus endócrinos, essas partes do corpo. É verdade. E vamos falar sobre o que hoje? A gente vai ter também uma celebração, né, Dr. Celso, agora dia 30 de julho. Antes de falar sobre o tema, vamos falar da celebração. Porque eu acho que é importante que também tenha essa ordem preventiva, mas para quem já está precisando muito, já está afogado, assim eu diria, também é interessante porque você vai conseguir reverter isso. É uma celebração de cura kármica da prosperidade. Explica um pouquinho pra gente, Dr. Celso. Então, nós desenvolvemos essa metodologia chamada cura kármica transgeracional da prosperidade. Porque nós observamos um histórico, um contexto histórico, e a sociedade sabe disso também, tem acompanhado os contextos das famílias, onde o avô é rico, o pai é mais ou menos e o filho normalmente às vezes é pobre ou miserável. Isso é uma dinâmica que vem se repetindo de geração em geração, e nós descobrimos através do inconsciente das pessoas que este processo de empobrecimento financeiro, ele é uma dinâmica de repetição do inconsciente. É uma forma do descendente se identificar com o ancestral e por amor ao ancestral ele acaba empobrecendo também. E por mais que trabalhe, por mais que lute, ele não consegue alavancar as suas finanças. Então nós desenvolvemos essa metodologia chamada cura kármica transgeracional de prosperidade. Já realizamos aqui em Apucarana este ano ou ano passado?
Este Olha, ano. Este ano. E nós temos resultados extraordinários. Relatos de pessoas que tiveram uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de administrar os seus negócios, e dentro aí de 6, 7, 8 meses, eles viram realmente uma grande diferença na forma que as finanças se apresentam. Porque muitas pessoas não é que ganham mal, o dinheiro não tem poder de compra. E se o dinheiro não tem poder de compra, é uma ressonância do inconsciente da pessoa. O dinheiro, na verdade, não é o valor do dinheiro, não é o que está escrito na cédula. O valor do dinheiro é o valor agregado da energia que a pessoa tem e o histórico da família. As vagas são limitadas. Se você deseja participar da celebração, ligue aqui no Instituto para fazer a sua inscrição. Será dia 30 de julho. Agora vamos entrar no tema que nós vamos tratar hoje. A Ivone Nunes e o Cícero, um abraço para vocês. Pediram para a gente falar sobre relacionamento de casais. Ela pergunta pra gente assim: por que geralmente é tão conturbado os relacionamentos, Dr. Celso? É verdade. Um abraço para a Ivone e para o Cícero. São amigos nossos aqui do IPTH, estudam conosco todas as terças-feiras. Você também é o nosso convidado para estudar conosco sobre os mistérios da vida. Então, esse casal faz uma pergunta: por que normalmente os relacionamentos de casais são tão conturbados? Eu sempre digo assim que o problema da família começa quando os dois se casam. Veja, o homem traz o emaranhado de 7 gerações do lado do pai, 7 gerações do lado da mãe. E a mulher, a esposa, traz consigo o histórico do emaranhado de 7 gerações do lado do pai, 7 gerações do lado da mãe. Vira 28. Então, imagina um emaranhado, se a família dela tem um emaranhado grande e o dele é mais ou menos essas 7 gerações, esse emaranhado é pequeno, vamos supor, mas o dela é um emaranhado gigantesco. Vai prevalecer o quê? A lei do mais forte. Sim. Então o emaranhado dela pode impedir o avanço da família num todo. E aí, Mayush, é interessante as pessoas analisarem que os filhos que nascem desses casais, nós nascemos dos nossos pais, nós trazemos uma carga transgeracional muito grande da família. Uma carga transgeracional já diz, é da família. E não tem como dizer, eu não sou daquela família. Nós somos. Toda árvore, por exemplo, um pé de limão. Eu nunca vi um pé de limão da laranja. Não. Na verdade? Impossível. E assim, se a família dos ancestrais tem problema, é difícil a pessoa escapar no destino sem acarretar sobre ele aqueles problemas. Então veja, nós temos um problema para administrar nos casamentos, já um problema transgeracional. E aí nós temos também as questões kármicas de vidas passadas. Nós trazemos conosco todo um contexto, um histórico de vidas passadas. E muitas vezes os relacionamentos não são embasados no amor. Mais de 70% dos relacionamentos, Mayusha, são embasados nos resgates kármicos. Ou seja, o casal já delinquiu um contra o outro na vida passada e agora eles voltam novamente como marido e mulher para a transmutação kármica, ou seja, para resgatar aquele peso. Mas ele ou ela de repente não compreende isso e acaba piorando ainda mais a situação e aí acaba de uma vez por todas complicando ainda mais. Eu quero citar um caso clínico, Mayusha, para exemplificar para os nossos telespectadores. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu atendi em São Paulo, eu atendi um casal com sérios conflitos. Este casal tinha um filho homem, e esse filho homem tinha um grande desejo de matar o pai e não respeitava a mãe. Imagina a tribulação dessa família. Uhum. E na regressão da mãe, nós encontramos o emaranhado, a ponta da corda do emaranhado que causava tanto desgosto e tanta frustração para aquela mulher e para aquele pai com relação ao filho. E
também os dois não se entendiam. Imagina, eles não tinham relação afetiva de homem e mulher há mais de 6 ou 7 anos e viviam dentro do mesmo teto um casal novo, não tinham 40 anos. Então imagina que o emaranhado realmente era grande. Então na regressão daquela mulher, nós levamos ela ao túnel do tempo e ela abriu um arquivo de uma vida passada aonde ela estava sendo perseguida por um homem. E ela, nessa perseguição, ela entra numa caverna e, por sorte do destino, o azar do destino, Mayusha, tinha um leão dentro dessa caverna. E o leão simplesmente matou aquela mulher e devorou ela, e ela assistiu toda esta cena, e essa mulher tinha dores terríveis no corpo, desde o couro cabeludo até a planta dos pés. Não dava para encostar nela que doía. Era a ressonância da vida passada, da forma trágica que ela morreu. Tá. Então, ela, observando aquela cena, eu levo ela então a identificar onde era a casa que ela morava. Então ela anda de volta nesse tempo, encontra a casa onde ela habitava, uma casa simples, a mais ou menos 1.500 metros do lugar onde ela morreu, e ela vê a cena da casa dela na vida passada. Ela era casada e tinha um filho. E este vizinho dela começou a cantar ela. E ela meio que deu bola para ele. E daí esse homem investiu nesse relacionamento. Ela era casada. E ela fugiu. Ela errou porque deu confiança para ele, deu abertura. E na hora do vamos ver, ela foge e ela morre, né? E aí ela volta então pela regressão, vê esta cena, e este filho que ela tinha na vida passada tinha 1 aninho. Então quando nós fomos para o processo de identificação, então veja bem, na personagem desta mulher, tinha 3 pessoas: o perseguidor, o marido e o filho. E ela, né? 4 com ela. Então nós vamos para o processo de identificação. Quem era o perseguidor da vida passada que levou ela à morte? Quem era? O marido atual dessa vida. Quem era o marido dela na vida passada? O primeiro namorado que ela teve nesta vida e que ela nunca esqueceu. E quem era aquela criança que morreu 1 ano e meio, 6 meses depois que a mãe morreu? O filho hoje daquele perseguidor com ela. Veja como o emaranhado foi traçado na vida passada. Ela, como culpada pela própria morte, pela morte do filho, recebe de Deus a oportunidade de casar com o perseguidor da vida passada para acertarem, para resgatarem e para dar uma qualidade de vida a este filho que tinha morrido criança. O programa está quase acabando, nós vamos ter que deixar a continuação para o próximo. Então tá bom, eu volto no próximo programa terminando este caso, né, Mayusha? Sim. Tá bom assim? Muito bem, a gente continua na internet, pelo site, pelo Face, acesse lá Instituto IPTH, compartilhe as nossas ideias. Até mais. Um grande abraço.